Depois deste vídeo, você irá entender e aprender a como configurar o nosso switch passo a passo, de forma bem detalhada, de um jeito que você nunca mais vai esquecer. Antes de irmos para a mão na massa, deixa eu explicar um pouco melhor o que é o nosso switch. Eu peguei e fiz um resumo aqui para você. O nosso switch é uma ferramenta poderosa no N8N que permite direcionar o fluxo de dados em seu workflow com base em condições específicas. Pense nele como um divisor de águas, onde cada caminho, ramificação de saída é escolhido se uma determinada condição for atendida. O propósito principal do nosso switch é criar múltiplas ramificações lógicas em um workflow. Ele avalia um valor de entrada e, dependendo desse valor e das condições configuradas, envia os dados para uma ou mais saídas específicas. Isso permite que você automatize diferentes ações para diferentes cenários a partir de um único ponto. Eu deixei dois exemplos para a gente estudá-los e depois vamos fazê-los passo a passo. Primeiro exemplo, eu peguei aqui um gatilho manual com uma saída de uma planilha do Google Sheets. Essa planilha ela vai simular alguns pedidos que você recebe, por exemplo, da sua loja virtual. Alguns pedidos podem entrar no status pendente, aprovado ou recusado. Então você quer trabalhar cada pedido de forma diferente. Por exemplo, o pedido quando estiver no status aprovado, ele vai sair para um segmento, uma ramificação diferente para emitir nota fiscal, embalar o produto e enviar. O pendente vai seguir para um outro fluxo, para ver o que está acontecendo com esse pedido. E o recusado vai para uma outra parte que simplesmente não vai fazer nada com esse pedido. Então, vamos clicar em executar. Ele vai puxar 5 itens e ele já dividiu os itens automaticamente. 2 para pendentes, 2 para aprovado e 1 para recusado. Deixa eu dar 2 cliques aqui para abrir. Aqui também ele já informa para onde e a quantidade que foi, do lado direito. E aqui está a operação. Antes de eu mostrar como fazer essa operação, vamos voltar para a segunda opção para vocês fixarem na memória melhor. Deixa eu só desativar esse fluxo aqui. Vamos ativar outra opção também que dá para fazer com o nó. Com o nosso switch é um formulário. Por exemplo, vamos executar esse formulário. Esse formulário ele é para captar leads. O cliente vai vir aqui, por exemplo, colocar o nome dele, Ricardo Ribeiro. O e-mail, vou colocar aqui um e-mail fictício, bic@gmail.com. O assunto, esse assunto que vai fazer a ramificação funcionar. Dependendo do que ele selecionar aqui, ele vai ir para uma ramificação diferente do fluxo. Vou clicar aqui em RH. Vou clicar aqui em algum texto, estou, etc. Só para continuarmos aqui. Ele vai clicar em enviar. Após ele clicar em enviar, pode ver aqui que o fluxo ele funcionou, ele passou um item e ele já encaminhou o item diretamente para o setor do RH. Aí aqui vai ter uma continuação do fluxo, né? A gente vai escolher aqui, vai trabalhar, ele vai seguir. Se tivesse escolhido outro, oportunidade, agendamento, vendas, ele ia para cada um desses setores. A quantidade de fluxo que você consegue ligar no próprio nosso switch, eu acho que é quase ilimitada, né? Você pode fazer quantas ligações você precisar. Vamos começar aqui tratar da planilha. Vamos ativar ele aqui novamente. Reforçando, vamos trabalhar usando como parâmetro o status do pedido, porque dependendo do status do pedido, ele vai ser encaminhado para cada ramificação que vai lhe atender melhor. Vamos executar o fluxo. Ele puxou 5 itens e encaminhou todos eles para os itens específicos.
Vamos fazer aqui passo a passo. Então deixa eu deletar. Para vocês entenderem, entrou aqui no nosso it. Ele possui os módulos, né? Vamos colocar aqui em português. O módulo. Pode deixar ele em regras. Aqui, ó, adicionar regra do roteamento. Aqui onde você vai adicionar a regra que vai fazer o fluxo seguir para A ou B. Vamos clicar aqui em adicionar regra. Em valor 1, você vai pegar o que a gente quer fazer a separação. Por exemplo, eu quero aqui o status do pedido. Então, no valor 1, você vai vir aqui do lado esquerdo. Você pode escolher em como você vai visualizar os dados que estão chegando, né, no dado de entrada. Aqui tem esquema, mesa, JSON. Vamos escolher aqui em JSON para ficar mais fácil da gente visualizar. Então, no valor 1, eu quero o status do pedido. Como eu criei somente um, pode ver aqui. Deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil. Ele criou aqui, ó, só um item de saída. E ele está com o valor número 0, né? Eu quero que toda vez que ele aparecer, por exemplo, pendente, ele vai para este. Então eu vou copiar a palavra pendente. Por quê? Porque é o formato que ele vai aparecer aqui para mim. Ele vai aparecer aqui, ó. Sempre que ele vai vir do status, ele vai vir pendente, tudo maiúsculo, desse formato aqui, aprovado. Então eu tenho que colocar do jeito que ele vai aparecer aqui para mim. Eu vou colar ele aqui no valor, Ctrl V. E sempre deixar ele nessa operação. Aqui, ó. Deixa eu mostrar a operação. É igual a. Então toda vez que o valor da entrada é igual a, ele vai seguir ao caminho tal. Toda vez que o valor for igual a B, ele vai seguir para o caminho B. Se eu clicar aqui em executar, podem ver que ele puxou aqui do lado direito 2 itens. Aqui ele tem 5 itens, mas só passou 2 itens, porque é somente 2 que está aqui, ó, pendente. Correto? Voltando aqui no workflow, ó lá, ele passou 2 itens. Agora vamos trabalhar com os aprovados. E você consegue também modificar este nome aqui, ó. Tá vendo que ele está com o número 0? Eu quero colocar o nome. Então eu vou entrar aqui novamente, vou clicar aqui, ó, renomear saída. Venho aqui, renomeio. Na hora que eu clicar lá fora, olha lá, pendente, ele já renomeou. Vamos criar outro, adicionar outro. Agora eu quero o aprovado. É a mesma coisa. No valor 1, eu tenho que pegar aqui o status e arrastar o pedido, que é uma expressão variável. Não foi, vamos lá novamente, arrastar para o valor. Aqui, ó. Ele já arrastou em formato JSON. Aqui, ó, o símbolo de money, dinheiro, né? E aqui JSON. Aqui o status do pedido. Ele já apareceu aqui para mim pendente. Eu quero o valor aprovado, então eu vou copiar o aprovado, vou colocar ele aqui, vou colar ele aqui, vou renomear para ficar mais fácil da visualização, vou clicar em executar, aqui, ó, já apareceu aprovado aqui do lado direito, deixa eu executar aqui novamente, ele dá uns erros aqui, ó. Aprovado. E aqui saiu 2 itens. Agora falta mais um item, que é vamos adicionar a regra aqui do pendente. Pode arrastar qualquer um, pode arrastar do aprovado, não tem problema. O negócio é o valor de saída, o valor 2 que eu vou colocar aqui, ó. Cadê o recusado? Está todo em maiúsculo. Vamos copiar igual. Coloco no valor. Vamos renomear. E executar. Agora temos um item recusado. E aqui ele já saiu a forma recusada. Então cada um aqui vai para um fluxo diferente, né? Uma continuação diferente. Vamos aqui para a parte de... Deixa eu só
desligar essa parte aqui. Agora vamos para o formulário. Vamos ativá-lo. Vamos executar aqui. Não, mentira, não vamos executar não. Vamos começar aqui do zero, né? Vamos deletar todas as funções aqui. Vamos executar o formulário para a gente ter aqui um modelo de saída. Ricardo. Só o primeiro nome mesmo. Rick. gmail.com. O assunto, vamos pegar aqui agendamento, teste e enviar. Certo. Beleza, vamos clicar aqui, vamos dar 2 cliques para abrir. O que nós queremos aqui? Eu quero o assunto, porque dependendo do assunto onde eu escolhi, ele vai encaminhar para um determinado local. Então é o mesmo esquema. Vamos adicionar aqui roteamento, vamos puxar aqui assunto, vamos manter aqui igual a, no valor 2, eu vou copiar aqui do jeito que está escrito aqui, que ele vai vir sempre desse formato. Então isso é muito importante. Se você colocar aqui um espaço, uma letra maiúscula ou minúscula que não tiver igual ao campo de entrada, ele não vai funcionar, ele não vai passar. Renomear, para a gente ter ideia, e executar. Beleza, ele passou e criamos a ramificação aqui. Agora eu preciso criar as outras ramificações, porque senão ele não vai passar quando eu for criar. As outras ramificações são essas aqui, ó. Agendamento já fizemos. Agora falta oportunidades. Vamos criar essa ramificação de oportunidades. Só que para criar essa ramificação, não, dá, por aqui dá. Aqui, ó. Vou clicar aqui no valor e colocar oportunidades e arrastar o assunto, que é a expressão. Vamos colocar o nome. Executar. E vocês podem ver que ele já saiu aqui oportunidades. Vamos ver qual que é o outro. Vai ser RH. Vamos criar mais um. RH. Vamos puxar o valor, qual assunto. Renomear a saída. E vamos para o próximo. Se eu não me engano é vendas. Vendas. Muito importante, copiando da mesma forma que ele vai entrar. Adicionar. Vamos arrastar aqui qual o assunto. Renomear. Ctrl V. Podemos executar. Vamos fazer um outro teste. Executar fluxo. Agora eu vou escolher outro aqui. Eu vou escolher aqui o RH. gmail.com. O assunto. Lembrando que é o assunto que nós escolhemos para poder fazer essas ramificações. Enviar. Foi. Olha só, ele já enviou aqui para o RH automaticamente. E aqui você pode criar vários outros. Aqui é quase que infinito. Clicou nele aqui, adicionou a regra, ele veio para número, tá vendo? Número 4, porque nós não colocamos o nome nele. Vamos deletar. Vamos apagar ele aqui, cadê? Lá no final. Em operações, vocês podem ver que ele tem muitas operações. Né? Esse core daqui é o string, várias operações dentro de uma outra operação que você vai escolher. Eu trabalhei essas informações em outros vídeos, que por exemplo, esse vídeo aqui, ó, como usar o noFilter,
N8N, como usar o nó Edit Field. Neste vídeo aqui, Edit Field, eu fiz um trabalho mais detalhado sobre essas opções na parte operações. Então, recomendo muito que você vai lá, assista os outros vídeos. Eu estou criando conteúdos sobre N8N para que você não precise comprar nenhum curso na internet sobre esse assunto, porque eu vou te entregar o curso gratuito. Se você fizer todas as minhas aulas que eu estou postando aqui no YouTube, você vai se tornar um profissional muito capacitado em criação de fluxos no N8N. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, deixe aí seu like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e deixe um comentário para que eu saiba o que você achou deste vídeo. Muito obrigado pela sua audiência e paciência e até o próximo vídeo. Valeu!